Revista Coaching Brasil. Informação na medida certa. Conteúdos exclusivos. Abordagens objetivas. Apoie esse projeto. Seja Premium. Olá, amigos e amigas da revista Coaching Brasil. Estamos aqui para mais uma live e hoje vamos conversar com Maria Angélica Sadir. E o nosso tema de hoje é um tema muito importante. Vamos falar sobre burnout. Ótimo, chegando. Bom dia. Bom dia, minha cara. Tudo ótimo, tudo belezinha. Muito bem, muito bem. É isso aí, minha amiga, vamos lá. Chegou o grande dia. Chegou o nosso grande dia aqui, edição no ar, uma edição que ficou primorosa. Nós vamos contar um pouquinho a história aqui dessa edição para o pessoal. E vamos trazer bastante informação importante. Esse é um tema que está na mídia agora, né? E nós vamos falar disso também por causa das Olimpíadas. Então, mais do que necessário. E para isso, vamos começar então o nosso papo do jeito que eu começo todos os papos, para não quebrar a nossa tradição aqui. Então eu vou te fazer uma pergunta essa extremamente simples, que é: Angélica, quem é você? Quem sou eu? Eu sou uma psicóloga apaixonada pela minha profissão. Eu sou coach. Então já tenho que parar. Eu não te perguntei a sua profissão, não perguntei no que você é formada e não perguntei o que você faz. Minha pergunta foi muito simples. Quem é você? Eu sou uma pessoa apaixonada pela vida, por estudar, e é aí que eu ia chegar, né? Então, sou apaixonada por estudar, pela vida, pelas pessoas, para conhecer e entender melhor o ser humano. Não é à toa que é minha profissão. Pois é. Aí que eu ia chegar. Eu só inverti, Luciano, mas exatamente... É a perguntinha simples essa, né? Oi? Essa daí é uma perguntinha simples, né? Não é nada simples. Mas essa é a minha missão de vida, é entender melhor as pessoas, ajudar, poder, na verdade, contribuir um pouco mais, né, na vida das pessoas e na minha própria vida. Isso me apaixona. E por isso foi um grande desafio aí essa revista, né, quando você me convidou, e aceitei de cara porque isso me move, né? Esses desafios me movem e aprendi muito, muito mesmo, em todos os aspectos, né? Então eu acho que isso é que me move. Se você aprendeu, imagina eu. Meu Deus do céu, cada vez que a gente faz uma edição aqui, eu amplio ainda mais os conhecimentos. Isso é uma coisa maravilhosa, não só em termos de conhecimento, mas em termos de pessoas, né, que a gente vai conhecendo. Mas nessa mesma linha aqui do quem é você e o que você faz da vida e coisa e tal, eu lembro da década, eu acho que era a década de 80, por aí, é antigo, que na Avenida Paulista abriu uma casa de sucos. E essa casa de sucos chama muito atenção porque chamava assim: o engenheiro que virou suco. Isso te lembra alguma coisa? O que lembra? Alguma mudança de profissão, assim, alguma coisa interessante? Na minha carreira, você diz? Na verdade, eu atuo, né, como psicóloga e atuo também como coach, né? Então, na verdade, eu tenho trabalhos paralelos e atuo também com estresse há mais de 20 anos e em paralelo com emagrecimento também, né? Eu sou coach de emagrecimento e bem-estar. Então, eu trabalho muito até por essa questão do burnout, do estresse e tudo mais, eu trabalho muito com qualidade de vida, né? Então, a minha frente de trabalho é muito ligado a hábitos de vida, né? Quando a gente fala de burnout, a gente fala de estresse, a gente fala de emagrecimento, né? De saúde mental, eu acho que está tudo ligado com hábitos de vida.
né? Com Que certeza. eu acho que esse é meu grande motivador de estudo, de implementação, de mudança na vida das pessoas. É isso que me move mesmo, essa questão dos hábitos, né? Uhum. Legal, deixa eu dar aqui as boas-vindas a um monte de gente que está chegando aqui. Sueli, Valdeci, Paulo, Adriana, Sueli, Carlos Cardoso, nosso escritor também, Valéria, oi Valéria querida, bom dia. E muita gente aqui que não dá para saber o nome, porque só tem aquele encurtamento do Instagram. E vou reforçar o pedido, cada um de vocês manda aí um convitinho naquele aviãozinho para a sua rede, para que mais gente possa se juntar a nós aqui. Então, para a gente começar o nosso papo, Angélica, começa contando para o pessoal o que é esse tal de burnout. Vamos lá, o burnout, então, como você comentou no início, né, Luciano, ele vem sendo bastante falado, inclusive na mídia recentemente, nas empresas. Eu mesma tenho tido muitas palestras, webinários sobre burnout. E o que é, então, né? Por que as pessoas têm falado tanto? Burnout não surgiu agora, mas é justamente porque é um tipo de estresse, é um estresse excessivo e ligado principalmente à questão do trabalho, ao estresse profissional, tá? Quando surgiram muitos estudos de burnout, algumas décadas atrás, era muito ligado à área da saúde, né? Os profissionais da saúde. Tanto é que se você fosse lá no Cielo, fizesse uma busca, você via assim estou chutando o número, tá? De 100 artigos científicos, tipo 80, 90 falavam da área de enfermagem, medicina e tudo mais, né? Hoje em dia já isso não acontece mais, né? Tá bem pulverizado. Então, isso acontece em várias áreas, não só na área da saúde, tá? Mas porque a área da saúde, né? Os estudos começaram porque era uma área onde, teoricamente, você tem uma responsabilidade muito grande pela vida alheia, né? Então, a tua dedicação, a tua exaustão emocional acabava sendo maior. Mas isso pode acontecer em qualquer área. Existem pessoas que não são da área da saúde, obviamente, e têm burnout. Então, assim, resumindo, o que é o burnout? É um estresse excessivo ligado à área profissional. Mas ele não é a mesma coisa que o estresse, porque ele tem sintomas diferentes de um estresse excessivo também, tá? Então, mas essa é a diferenciação, assim, básica da questão, assim, do burnout e do estresse, né? Que muita gente confunde. Eu tô estressado, eu tô com burnout. As pessoas confundem muito o que é isso, né? Mas basicamente isso, é o estresse excessivo, onde a pessoa chega, digamos assim, no fundo do poço, como ela fala. Fundo do poço. Legal. Eu lembro o dia que nós nos reunimos para a gente elaborar a nossa capa, e como toda capa nossa, ela traz uma imagem, um desenho que o Danilo faz, que é uma metáfora do tema que a gente está trabalhando. Então eu lembro que vocês, autoras, estavam lá conversando e o que vocês falavam muito era pegando fogo, queimando, virando pó e querendo dar conta de um monte de coisas. E a nossa capa está representando exatamente isso, né? Para quem não viu nossa capa ainda, visita lá revistacoachbrasil.com.br, você vai ver a nossa capinha. E uma pessoa com um monte de mãozinha querendo dar conta do mundo inteiro e ela pegando fogo e ela queimando. Então, para que as pessoas entendam melhor o que é o burnout e como é que eu posso identificar alguém perto de mim que esteja perto de um burnout, quais são esses sintomas? E fala um pouquinho sobre essa diferenciação do estresse. Para quem quiser saber mais especificamente sobre isso, nós temos um artigo específico no nosso dossiê falando sobre diferenças entre um e outro. Ótimo. Inclusive eu pedi para a doutora Marilda Lippe, que foi quem escreveu isso, né? Que eu acho que é uma das maiores especialistas em estresse do Brasil atualmente, e ela escreveu muito bem lá no dossiê esses sinônimos, né, de estresse e burnout, né? Então, o estresse é uma reação que a gente tem frente a uma demanda, né, do nosso ambiente. Então, a gente tem uma reação
física, uma reação psicológica frente a uma situação que a gente percebe que a gente não está conseguindo lidar com ela, né? No burnout isso acontece, também tem essa questão da demanda, mas tem algumas características até que eu escrevi lá no dossiê, de personalidade, estilo de ser, que faz com que a pessoa se torne mais vulnerável a ter o burnout, tá? Então, no burnout, é um estresse? A demanda é maior do que a pessoa se sente capaz? Sem dúvida nenhuma, tá? E aí, o que acontece? Ela tem alguns sintomas que não necessariamente no estresse ela tem em função desse estresse excessivo. Um deles, que é uma característica que difere bastante o burnout e o estresse em si, é esse distanciamento afetivo, essa exaustão emocional. A pessoa com burnout, uma das características, ela tem um ideal, é uma pessoa onde ela se dedica muito ao trabalho dela, ela se dedica muito à profissão, à empresa, aonde quer que seja, ela tem um idealismo, né? Ela tem uma motivação muito grande. Mas essa demanda, até por isso, né, na nossa capa aparece uma pessoa cheia de braços e tal, ela quer abraçar o mundo. E aí ela percebe que os braços dela não são suficientes. E o que acontece no burnout? Uma característica que isso não tem no estresse é essa perda dessa motivação, desse idealismo, do significado do trabalho. Então a pessoa ela começa a questionar a capacidade dela de lidar com aquelas questões. Ela começa a se sentir fraca, incompetente, incapaz, né? Porque ela percebe que ela não está conseguindo lidar com tudo isso. E aí tem uma desesperança muito grande, ela passa a não acreditar mais no seu trabalho, na sua competência ou na empresa que ela trabalha, tá? Então ela não consegue se encaixar mais. Isso é aquele distanciamento, aquela exaustão emocional que acaba ocorrendo no burnout, né? Legal. Sueli Mendonça, uma das nossas autoras também, acabou de escrever aqui: esgotamento profissional muito comum em pessoas viciadas em trabalho. Né? Agora, assim, para eu identificar, e as pessoas que estão aqui nos assistindo, para que elas possam pensar, será que o José está com burnout? Será que a Maria está com burnout? Quais seriam, assim, a grosso modo, três grandes sintomas para eu prestar atenção? Eu acho que a exaustão emocional, né? A pessoa está exausta emocionalmente. O distanciamento afetivo, distanciamento de relacionamentos interpessoais, ela passa a não mais valorizar, não mais, como que eu posso dizer, fugiu a palavra, se importar talvez com as pessoas que estejam ao lado dela, né? Ela fala, não tô nem aí. Você imagina isso num médico, algum profissional da área da saúde, né? E a queda de produtividade, a pessoa passa a não conseguir produzir, e quando a gente fala em produção, não é só produção de quantidade, mas a qualidade do trabalho também cai, tá? Porque às vezes você pode falar, não, mas ela está produzindo, e aí entra outra questão, né? Que é aquela coisa, todo mundo acha que está tudo bem, porque ela continua produzindo, né? Só que o desgaste a que custo? Físico, né, e mental dela, para ela manter aquela qualidade do trabalho, a produtividade, acaba sendo muito maior, tá? Então existe uma queda de produtividade, existe uma exaustão física, emocional muito grande, e a pessoa passa a ter um isolamento social, ela passa a se distanciar afetiva e interpessoal, né? Ela começa a não querer muito ter contato com as pessoas, não se importar tanto com as pessoas que estão próximos a ela, tá? Isso são características bem pontuais do burnout.
tá? E tá muito ligado a essa questão do trabalho, como a gente falou, né? Então, às vezes ela consegue até ter um funcionamento razoavelmente adequado e saudável em outras áreas da vida dela, mas você vê que a questão do trabalho é aquilo que a gente falou da capa, né? Tá desmoronando, né? Essa questão profissional dela, né? Essa área profissional. E um dos grandes, dos grandes perigos, eu acredito, é as pessoas considerarem que isso tudo é normal, né? Afinal de contas, está todo mundo assim, está todo mundo no corre-corre. Então a gente acostumou a falar palavras, como é que você tá? Tô aqui na correria, tô aqui no corre-corre, tô matando um leão por dia. E às vezes a própria pessoa, ela não percebe o processo em que ela está enfiada, porque ele vai acontecendo devagarzinho, né? Ele não é assim de um dia para o outro, né? Não, é gradativo, E mais, né, eu concordo plenamente com o que você falou, e às vezes acaba sendo culturalmente reforçado também, né, Luciano, quanto mais na correria você tiver, quanto mais você trabalhar, mais competente você é, mais sucesso você vai ter. Então, a própria cultura acaba também, a sociedade acaba reforçando esse padrão, né, de cada vez mais, e nunca tem fim, nunca tem um limite, né, disso. Eu tenho nos últimos tempos, vamos situar isso melhor, no último ano e meio, eu tenho escutado de várias pessoas queixas e reclamações sobre falta de respeito no trabalho. Especialmente vindo de líderes, né? E quando isso vem de um líder, você tem pouca margem de manobra, porque você precisa do emprego, emprego está cada vez mais raro, pessoas estão sendo mandadas embora e tanta coisa acontecendo, e a pessoa tem mais um sapo para ela engolir. Esse pode ser ainda um fator para complicar mais ainda a vida da pessoa e caminhar para um burnout? Sim, com certeza. Lá no meu artigo eu coloquei algumas características, né, de personalidade, de jeito de ser das pessoas que acabam potencializando, deixando você, digamos assim, acho que a palavra é essa, mais vulnerável ao burnout, né? Eu acho que é muito importante, Luciano, a gente entender quais são essas características, até como uma medida preventiva, né, do burnout. E a falta de posicionamento, essa coisa que você falou de engolir sapo, é uma das características que pode te levar ao burnout. De você não conseguir colocar um limite, né? De você achar que você quer agradar todo mundo, quer ficar bem na fita, e aí acumula funções. Então você vai, de novo, né, para nossa capa, você vai com os teus braços querendo abraçar o mundo ali, né? Como está na nossa capa lá da revista. Querendo dar conta de tudo e não colocando esse limite. E mais ainda, não só não colocando limite externo, né, para as pessoas, mas você mesma deixa de reconhecer os teus limites. Isso que eu acho mais grave, né? As pessoas, elas deixam de ter uma conexão com elas mesmas, né? E deixam de reconhecer o seu limite e ficam se exigindo cada vez mais. E aí junta as duas coisas, aí com a dificuldade de se posicionar, pior ainda. Aí ela acaba engolindo esses sapos que você falou, né? E a Sueli nos lembra aqui, né, que problemas com chefia pode ser um estopim, né? Sim, com certeza. Mas aí, eu não sei se você quer entrar nisso também, eu acho que até a Sueli comentou agora há pouco a questão dessas características, né? É o que eu costumo sempre usar uma analogia, é como se você tivesse uma semente, você derruba essa semente num terreno fértil, né? Vai nascer uma plantinha lá, né? O que eu quero dizer com isso? Esses problemas aí que a Sueli está se referindo à chefia, às vezes, eles podem ser o ambiente, é o terreno fértil, né, que caiu a semente e que ela vai crescer. Mas se você não tiver uma semente, mesmo que ela tenha esse terreno fértil, essa semente não vai crescer. O que eu quero dizer com isso, né? Trazendo para a parte prática. Existem essas vulnerabilidades nossas, internas, né? E se você tiver um problema com a chefia, se você tiver um problema no teu ambiente de trabalho, tudo isso vai potencializar,
né, para você ter essa vulnerabilidade maior ao burnout. Né? Por isso que é importante o autoconhecimento, né? Para a gente entender quais são as características de personalidade, qual é o meu jeito de ser, que me leva a esse problema, por exemplo, com o chefe, eu não consegui lidar com isso, e aí é o estopim, é a última gota do copo que faltava para transbordar. Eu acho que o burnout é bem isso. Né? Então a gente não pode deixar de olhar para dentro da gente e tentar entender. Eu acho que isso é o rico, né, nosso. Por isso que eu fiz questão de escrever sobre isso na revista, porque às vezes a gente fala muito de ambiente, né? De porque a empresa cobra muito, porque a pandemia, porque a situação política, econômica. Mas e a nossa responsabilidade por tudo isso? Como que a gente pode fazer para melhorar, para prevenir, para lidar com essas demandas todas, tá? Eu acho que isso é importante. Agora me passou na cabeça uma outra coisa, como eu gosto de brincar, né? O ser humano, ele é um indivíduo. Indivíduo é aquele que não se divide, né? E eu lembro de antigamente era muito comum se falar, e algumas pessoas mais antigas tinham até orgulho em falar, né? Que quando ele entrava na empresa, ele deixava os problemas pessoais do lado de fora. Quando ele saía do trabalho, deixava os problemas do trabalho lá. E isso não funciona, que nós somos indivíduos e a gente carrega tudo junto o tempo inteiro. Então a minha pergunta para você é: na sua prática, nos seus atendimentos, também pode acontecer de a pessoa estar passando por todos esses problemas no ambiente de trabalho, né? E acontece que na casa dele ele começa a viver, vamos dizer, uma crise conjugal. E a casa dele, que era um ambiente onde ele tinha um espaço de recuperação, ele perde esse espaço de recuperação, e quando ele volta para casa é um outro ambiente completamente estressante emocionalmente. Essa conjunção também é fatal? Com certeza. E não é por acaso que isso acontece, né, Luciana? Porque eu concordo com você. Por mais que a gente fale, temos que deixar os problemas, né, e tal, é difícil mesmo, né? A gente ligar a chavinha, como eu falo, liga e desliga e falar, não, tá tudo bem, meu trabalho tá um caos lá, o ambiente, mas eu chego em casa, tô feliz, lindo, maravilhoso, tá tudo bem, né? É um exercício muito importante da gente fazer, mas isso na prática nem sempre é possível dessa forma assim, né? Então, com certeza, a pessoa com burnout, mesmo com estresse excessivo, ela fica muito mais intolerante, muito mais irritada, pavio curto, né? Ela tem isso que eu comentei antes do isolamento das pessoas, então ela evita conversar, porque ela tá tão irritada, ela tá por aqui, né? A ponto de transbordar. Então, parece que qualquer coisa que ela for conversar com alguém e tudo mais, ela vai se irritar mais, ou ela não tem, às vezes, nem energia, né, para conversar, para dialogar, ou para saber de problema, porque vai chegar em casa, vai ter o problema dos filhos, da casa, né, coisas também para administrar. Então, o que é muito frequente, que sim, os problemas do trabalho acabam afetando também a nível interpessoal, a nível afetivo, familiar, né, porque a pessoa, ela fica, como eu falei, sem energia, fica irritada, fica pavio curto, né, sem paciência, então nervosa, né, intolerante, então não tem como não afetar, né, acaba afetando, e aí o que já estava ruim fica pior, né. Fica pior, né? A Sueli ainda ela complementa aqui dizendo que absorver a carga emocional de outras pessoas para si também não é uma boa prática, né? Isso só complica a vida da gente, né? Deixa eu ler aqui também o comentário aqui do Carlos Cardoso, né? Ele falou que como o cérebro humano não segue a lei de Moore, e aí ele teria que explicar para a gente o que é a lei de Moore, que dita o ritmo exponencial da evolução da tecnologia. Como você vê o efeito futuro do crescente gap na relação homem-máquina? Deixa eu ler de novo para ver se eu entendi a pergunta aqui, que ficou meio longa aqui. Eu acho que é essa questão
que a gente tem que ficar na corrida da tecnologia e tudo mais? É isso que eu entendi, parece? É isso? Ele está falando, exatamente, né? A tecnologia avançando e parece que está criando um espaço enorme entre a gente e a inteligência artificial, a máquina. Hoje a gente pode ler mais isso, mais essa questão como inteligência artificial que cada vez mais toma espaço, né? Isso gera para o ser humano também um certo estresse, né? Sim, de que eu não consigo acompanhar as coisas, né? Isso até tem um nome, né? Que se chama tecnoestresse também, né? Em parte é um pouco isso. Tá sendo bastante falado, e agora, né, que a gente está muito no mundo online e tudo mais, eu acho que isso também é muito comum, né? Eu sei que não é isso que o Carlos queria dizer, mas a gente tem escutado todos os dias, né, Luciana, as pessoas falarem: eu não aguento mais olhar para uma tela, não aguento mais computador, não aguento mais, né, celular. Então, assim, sim, essa tecnologia vem crescendo cada vez mais e a gente fica muito, entre aspas, dependente dessa tecnologia. Isso também é o tecnoestresse, né? E a gente quer acompanhar, a gente sente às vezes que a gente não está acompanhando. Então, muitas vezes pode dar sinal também de incompetência, de fraqueza, de inadequação, de que eu não estou conseguindo acompanhar. O mundo está girando, o mundo está indo numa velocidade muito rápida e eu não acompanho. Então, às vezes, o excesso de autocobrança, você querer acompanhar isso, pode gerar estresse também. Né? Você tem isso exatamente o que o Carlos quis na pergunta dele, mas isso pode gerar estresse. Eu até indico ele pesquisar um pouquinho mais sobre esse tecnoestresse, né? Que hoje em dia hoje em dia não, já vem sido falado, né? Mas hoje a gente vê isso muito mais na prática, até pelo mundo que a gente está vivendo, né? De altas demandas e de tecnologia também. Né? O Carlos Cardoso, ele é um especialista nesse tema. O Carlos, ele está escrevendo aqui na revista uma sequência de artigos e ele está falando sobre a evolução do mundo organizacional. Então, estamos agora, acho que no quarto artigo dele, e ele está fazendo isso assim, paulatinamente contando como é que funcionavam as empresas na década de 70, e ele está contando e falando sobre mudanças interessantes que grande parte de nós, assim, que já temos mais de 25 anos, vivemos isso na prática, né? Então, assim, ler os artigos do Carlos é algo maravilhoso. Maravilhoso. E esse... Exatamente o que está colocando aí, né? E esse gap, né? Outro dia eu estava conversando com outra pessoa. Não, foi até numa live, que eu estava assistindo uma live, e eles estavam falando sobre essa questão do tempo que a gente está vivendo, onde as coisas se atualizam de uma maneira tão rápida, a velocidade das mudanças é tão rápida e as pessoas estão sentindo esse impacto profissional muito grande. E aí, o que uma moça da live disse tem muitas mulheres que fazem determinadas funções que elas engravidam, tem o filho, aí ela tem a licença por causa do parto, né, o nascimento da criança, e nesses meses que ela fica afastada, quando ela volta, ela já se sente defasada. Mudou um monte de coisas e ela sente que ela não consegue mais acompanhar, né? Então, antigamente o que eram mudanças que levavam 30 anos para acontecer, hoje acontece em questão de meses, né? E um comentário aí também, né, que você está falando, por que isso acontece, né, Luciana? É muito importante a gente entender o conceito do estresse. É uma adaptação o que é o estresse? O conceito de estresse é isso, né? É uma reação do nosso organismo frente a situações que a gente tem que se adaptar. É uma energia adaptativa. Então, toda vez que a gente tem que se adaptar a algo novo, alguma mudança, isso pode gerar estresse.
desde aspectos positivos até aspectos não tão positivos. Por exemplo, o nascimento de um filho, né, um casamento, uma promoção no teu trabalho, tudo isso teoricamente são aspectos positivos, mas geram estresse. Então, a tecnologia vem de encontro com isso. É uma mudança que você tem que se adaptar. Então, consequentemente, ela vem para nos ajudar, mas ela pode gerar estresse. A gente viu a nossa adaptação aí no meio da pandemia, como foi, né? A gente teve que se adaptar a muitas coisas e não tem quem você não conversa, a grande maioria das pessoas, para a grande maioria, isso foi um estresse. Tanto é que o nível de estresse aumentou bastante durante a pandemia. Além dos outros fatores, obviamente, mas essa questão da tecnologia com certeza interferiu aí para esse nível de estresse, né? Sim. Está bem Vamos trazer aqui algo que aconteceu recentemente, que foi o caso daquela atleta, aquela ginasta norte-americana, Simone Biles, que ela abriu o jogo, falou, pessoal, eu não estou dando conta e não vou mais competir nas modalidades tais e tais. E foi muito interessante a reação que o mundo teve de apoio, de aplauso, né? Falando, não, você tem que se cuidar mesmo, né? Faz uma análise desse caso. Eu estava lendo, acho que foi anteontem sobre isso, né? Inclusive isso, me parece que, pelo que eu li, motivou muitos atletas a falarem que eles também passam por isso ou que já passaram por isso, né? Nesse sentido de apoio mesmo, né? Então, eu acho que ela foi bastante, talvez, não sei se é essa a palavra, mas do meu ponto de vista, assim, bastante corajosa até de reconhecer esse limite, né? E ela falou, né? A minha saúde vale muito mais do que qualquer medalha, né? Ela declarou isso, pelo que eu li lá no site. Então, assim, eu achei isso muito importante, né? Espero que isso valha, na verdade, porque os atletas, né? Isso vale para qualquer um de nós, né? Para qualquer profissão. Mas os atletas, eles trabalham muito em cima da alta performance, né? Com uma pressão muito grande e é uma pressão, assim, de praticamente uma perfeição, né? Qualquer milímetro, qualquer erro, né? Isso pode ser a perda de uma medalha e tudo mais. Então, com certeza, pelo que eu li, assim, não sei super a fundo, mas pelo que eu li, até esses sintomas são sintomas mesmo físicos que ela tem, né? Que eles têm um nome lá, Twixter, uma coisa assim, né? Que eu li. Então, assim, alguns sintomas de tontura e tudo mais. Na verdade, é um quadro, sim, se você for ver, de burnout. Isso abre aí também essa discussão, né? Você mesmo abriu a nossa live falando que esse tema é muito atual e agora até na Olimpíada isso, de certa forma, veio à tona. Então, eu achei extremamente positivo o apoio que ela está recebendo da mídia, dos atletas, e acho que isso também pode servir até de lição e quem sabe, para muitos atletas também isso, né? Não só atletas, mas profissionais. E eu acho que é isso, é o que eu falei um pouco do autoconhecimento. A gente tem que saber o nosso limite, reconhecer e entender que a nossa saúde mental, a nossa saúde física vale mais do que qualquer trabalho, do que qualquer, né, desafio profissional que você tenha. E muitas vezes as pessoas vão perceber isso, né, Luciano, quando já meio que tarde demais, quando já adoeceram, né, quando vão vender suco, né, vender sanduíche natural na praia, né? Quando elas realmente decidem largar tudo, quantos casos a gente vê, até no nosso próprio dossiê isso tem, né, lá, casos a gente vê que as pessoas largam tudo e desistem de carreiras, de promissoras e tudo mais em função do burnout. Quando, se você tivesse, talvez, reconhecido esse limite, né, tirado o pé do acelerador um pouco antes, talvez você não precisaria chegar nesse nível de exaustão física, emocional, doenças, né, que é importante a gente dizer que o burnout ele leva não só a depressão, a ansiedade, mas doenças físicas mesmo, que muitas vezes são doenças inclusive irreversíveis.
né? Então, assim, para que chegar nesse limite, né? Se a gente tivesse um pouquinho mais de autoconhecimento, de reconhecer o limite e falar, não, calma aí, né? Eu quero me cuidar, eu quero... Tem outras coisas que são prioridade na nossa vida também, né? Que só o desempenho, só o trabalho, só o profissional, né? Então, dar atenção a outras áreas e outros tipos de sucesso na nossa vida, sem a gente precisar extrapolar os limites, eu acho que é um grande aprendizado para a gente, né? Não só para os atletas em si, né? Eu queria trazer também o contraponto nessas mesmas Olimpíadas daquela nossa atletinha mirim, a Fadinha, que foi medalhista no skate, e quando ela ganhou essa medalha dela, tem aquela entrevista, e aí tinham vários repórteres lá fazendo perguntas para ela, e ela é uma criança ainda, literalmente é uma criança, e foi interessante que eu estava ouvindo no rádio, né? E aí um desses repórteres, ele faz uma pergunta para ela, como se ele estivesse fazendo uma pergunta para o Torben Grael, o cara com 9 medalhas olímpicas, 50 anos de idade. Ele fez uma pergunta tão comprida e elaborada, e ele queria saber qual foi a estratégia que ditou o ritmo do não sei o que lá. E ele fez a pergunta dele que parecia que não terminava mais. A hora que ele terminou a pergunta, ela vira lá para a técnica que dá do outro lado e falou, eu não entendi nada do que ele falou. Numa espontaneidade infantil. Eu não entendi nada do que ele falou. Aí a mulher fala, não, ele quer saber de você, o que você fez para você ganhar? O que você fez para você ganhar? E a resposta dela foi preciosa. A resposta dela foi, olha, o meu objetivo lá era me divertir e ouvir as orientações da minha mãe. Olha que fantástico. Então, olha que interessante, eu trouxe isso para falar sobre a questão do esporte e a diversão. Quanto que a Simone Biles não estava se divertindo mais. E ela estava lá para cumprir a expectativa do mundo inteiro, que estava esperando dela mais medalha, porque na Olimpíada Fantástica ela tinha sido a revelação, e a partir daí você passa a carregar um peso que, por exemplo, a Fadinha agora ela não carregou. Mas quem sabe na próxima Olimpíada, se não fizerem um trabalho com ela talvez não esteja mais se divertindo, né? Então fala um pouquinho para nós, Angélica, você com a tua experiência, essa relação trabalho e diversão, e quando as pessoas param de se divertir no trabalho. Hoje eu vi uma charge sobre isso, eu recebi de um amigo, você estava falando, eu lembrei, né? E falando exatamente isso, o trabalho tem que ser uma paixão, né? Uma vez eu ouvi de um professor de coaching, eu nunca vou esquecer, uma das formações de coaching que eu fiz, ele falou assim, o trabalho é a remuneração da tua paixão. Essa frase ficou marcada na minha cabeça até hoje, isso foi em 2015, eu nunca vou esquecer, isso me norte, sabe? É o meu norte, tem que ser a remuneração da tua paixão. E aí foi assim que eu escolhi meu nicho, né, de coaching com essa frase. E é uma frase que eu busco sempre. E na minha vida, quando eu vejo que está deixando de ser paixão, eu falo, epa, tem alguma coisa estranha. Né? Isso não quer dizer, né, Luciano, é importante a gente falar que quem tem paixão, que no burnout ou no estresse a gente deixa de gostar daquilo, né? Às vezes o excesso de paixão também faz a gente se dedicar demais e levar a um quadro de burnout. Isso é importante também a gente falar. Mas que tem que ter a diversão, sem dúvida nenhuma. Tem que ter a paixão, sem dúvida nenhuma. Porque as coisas se tornam muito mais leves, né? Quando muito mais leves. Essa diversão, essa paixão. E outra coisa que eu escrevi lá no meu artigo na revista é a questão do propósito. Talvez tenha um pouco a ver com isso que você está falando. Eu busco sempre nos meus clientes qual é o significado do teu trabalho, qual é o significado, para que você quer isso, né? Não é o porquê, porque o porquê ele leva muita gente para o lado racional, né? Eu quero ter sucesso, porque eu quero ganhar mais, porque eu quero comprar um carro, eu preciso comprar uma casa, sei lá, é o para quê, né?
Qual vai ser a transformação que você vai ter na tua vida com esse sucesso profissional, com essa dedicação excessiva, com a tua medalha, com o que for na tua vida, com a meta que você tiver na tua vida, né? Então, eu acho que essa questão da diversão é como a gente enxerga aquilo que a gente está fazendo. Seja ganhar uma medalha, seja trabalhar, seja qualquer coisa. Qual é o teu propósito? Qual é o significado, né? E isso, muitas vezes, a gente vê que no burnout, a pessoa perde esse idealismo, esse significado, esse propósito. Ela já não entende por que ela está fazendo aquilo. Ela perde a diversão. E aí entra também nessa questão do burnout. Não estou dizendo que seja só isso, óbvio. Sim, sim. Mas isso é uma das coisas que acontece. Aquilo já não deixa de ser prazeroso para ela, divertido, né? Não tem aquela leveza, né? Aquilo é um fardo que ela está carregando, né? A gente vê casos de pessoas que têm que ir trabalhar, eu já tive casos assim, tá saindo para trabalhar, tem crise de pânico, literalmente, de pensar em ir trabalhar, que diversão que ela tem, zero, né? Sim. Então, agora, juntando ainda outro conceito que também é bastante comentado, que é a síndrome do impostor. Uma pessoa que já tem a síndrome do impostor, ela já está no bom caminho ou no mau caminho para um burnout, né? Com certeza, com certeza. E isso também é um dos sintomas que a gente vê bastante no burnout, né? Quem nasceu primeiro, porque a pessoa que já tem isso, ela já está caminhando, e às vezes o próprio burnout leva a pessoa a falar, não, calma aí, né? Eu não sou capaz, eu sou incompetente, eu sou inadequada, e aí eu tô num cargo, de repente, muito bom. Eu tô com uma cliente atualmente assim, ela tem um cargo muito bom, e ela fala, eu não tenho capacidade de estar aqui. Né? Então, assim, e na verdade... Tenho medo que os outros descubram, né? Isso que eu ia falar. Ela acha que a máscara dela, como ela fala, vai cair a qualquer momento. Porque ela se sente tão incompetente, ela sabe que por dentro ela tá tendo crise de pânico, não tá dormindo, tá super mal, então ela acredita que ela não tá conseguindo render como ela, né, e atuar como ela poderia, e aí ela se sente uma impostora também. Então tem os dois lados, né? A pessoa se sente fraca, se sente inadequada, incompetente, e aí se ela tem um cargo, se as pessoas valorizam e reconhecem, ela fala, não, tem alguma coisa errada, a coisa não bate ali, né? Então isso acontece sim. E é muito interessante, outro dia eu estava comentando com a minha esposa, que a gente estava ouvindo música, e daí nós estávamos lembrando de vários vídeos que nós assistimos, entrevistas, grande número de artistas que são extremamente tímidos, né? E aí nós estamos lembrando de coisas que a gente sabe, que nós lemos, de artistas muito famosos, cantores, atores, atrizes, que antes de entrar no palco eles correm no banheiro e vomitam, literalmente eles vomitam de tanta ansiedade. E quando ele sobe no palco, é aquela coisa mais maravilhosa. Então, assim, aos olhos de todo mundo, a pessoa tem aquela segurança toda, mas dentro dela é uma coisa que ela guarda em segredo, né? Exato. Então, a coisa passa muito por aí, né? Quando a gente criou a capa, a gente viu muito isso, né? Que você estava lembrando também, né? Aquele queimar por dentro, né? Então, exato. A gente até discutiu, né, com as autoras, a gente estava falando exatamente isso. Aparentemente, parece que está tudo bem, né? Parece que está tudo bem. Né? Vendendo, produzindo, sendo reconhecida, mas por dentro, aquilo está tendo um custo emocional para ela e físico e tudo enorme. E que muitas vezes as pessoas não têm ideia. Né? Então, às vezes as pessoas até se assustam. Nossa, mas você... Parece que as decisões, né, quando ela resolve, sei lá, abandonar tudo, ou quando cai em depressão, ou quando é afastada do trabalho, né? A pessoa fala, nossa, mas essa pessoa, né, nunca imaginariam que aquela pessoa estaria passando por aquilo, ou estaria naquela situação tão difícil internamente falando, né, emocionalmente falando. E é muito interessante, nós coaches, assim como os terapeutas e terapeutas, com seus clientes organizacionais, quando esse cliente ganha confiança, quando nós ganhamos a confiança dele e ele começa a abrir o jogo, e você vê que é coisa que ele não fala para ninguém.
Muitas vezes ele não abre esse jogo nem em casa, porque ele não quer se mostrar frágil para a família. Então a pessoa, ela carrega um peso que é sobre-humano, né? De dar conta de tudo e manter a imagem, né? Eu acho que esse é um dos fatores muito, eu queria achar uma palavra, mas isso é perverso, né? Você tem que fazer a manutenção do imaginário que passa na cabeça do outro sobre mim. Porque ela acredita que os outros têm uma expectativa muito alta. Às vezes pode ser que sim, às vezes pode ser que é um pouco desse imaginário dela também, né? Mas ela quer corresponder à expectativa que ela imagina que o outro tem dela, né? E aí ela acredita que se ela desabafar e mostrar, isso vai ser uma fraqueza, vai decepcionar. Então eles falam muito isso, né? A pessoa com burnout, eu não quero decepcionar os outros, eu não quero ser um fracasso na vida dos outros, eu não quero, né, ser uma frustração. Então, pessoas que querem corresponder, que estão muito preocupadas com a opinião alheia, né? Isso tem muito a ver com autoestima e autoconfiança, né? Sim. Pessoas que, na verdade, têm a propensão, com certeza, a ter esse burnout, né? Porque elas querem ficar ali duro na queda, né? Ficarem firme e forte justamente porque elas acham que vão decepcionar ou não vão corresponder a essa expectativa. No fundo, exatamente, é uma cobrança muito dela, né? São pessoas geralmente muito autocríticas, né? Muito perfeccionistas, muito autoexigentes, né? E isso acaba fazendo com que a autoestima delas também fique abalada e elas queiram corresponder a essa expectativa dos outros, né? O Carlos Cardoso acabou de fazer a recomendação de um livro que me foi recomendado, que merece ser lido, o título está em inglês, mas quer dizer, Por que as Zebras Não Têm Úlcera, né? Do Robert Sapolsky, né? E é uma muito interessante pelo título, né? Exatamente, super legal, super legal. Podemos prevenir a síndrome do burnout? Pergunta a Sueli, e eu já estava entrando nessa questão aqui mesmo, porque nós estamos aqui, Angélica, para resolver o problema do povo, de preferência em 3 passos simples, que é assim que todo mundo quer as coisas, né? Eu quero puxar de você o título do seu artigo, que é Ter ou Não Ter Burnout? Está em minhas mãos? Eu achei super interessante essa provocação. Fala um pouquinho para a gente sobre o seu artigo. Isso tem a ver um pouco com a pergunta, com certeza, da Sueli, né? O que eu falo no meu artigo é exatamente isso que eu tinha comentado algumas coisas aí anteriormente, sobre essa questão de prevenir. Sim, em parte eu diria que sim, né? Volta naquela história da semente, né? Com terreno fértil. Então, essa semente somos nós. Então, nós podemos fazer a nossa parte. Eu não vou dizer com isso, né, Luciano, que, não, 100% se você fizer tudo isso, óbvio, você não vai ter um burnout. Mas, com certeza, talvez você possa diminuir a chance, né? Porque tem muito a ver com o ambiente que você está, mas tem muito a ver com os aspectos internos. Então, digamos assim, se eu conseguir melhorar esses aspectos internos, por mais que eu esteja num ambiente de cobrança, de competitividade, de pressões e tudo mais, eu consigo pelo menos me manter de certa forma, não vou dizer intacto, mas não destruído, como a gente falou, e totalmente abalado, né? Isso tem a ver com o estresse, né? Que a gente fala lá da ponte do estresse. Se você tem uma ponte, Rio-Niterói, uma ponte forte e tudo mais, por mais que venha um tsunami, vai ter um certo abalo, mas você vai manter aquela ponte ali. Se a tua ponte interna for de madeira, qualquer vento que der vai ruir, entendeu? Então, como prevenir o burnout? É trabalhar esses aspectos internos do burnout. Eu acho que um deles a gente falou que tem a ver com o propósito, é o para quê. Então, se conectar, autoconhecimento. Qual é o meu propósito? Para que eu estou fazendo isso? Qual o significado? O que eu quero com isso? Qual a transformação que eu quero ter na minha vida? E nunca perder essa conexão. Isso vai te motivar e isso vai também
fazer você não entrar naquele piloto automático, que é isso também que leva a gente ao burnout, de ficar fazendo, e depois você fala, nossa, estou extrapolando o meu limite. Então, quando você está sempre conectado com você, você também tem uma facilidade maior de reconhecer esses limites, tá? E também trabalhar com algumas características, que eu até coloquei lá no artigo, né? Eu acho que uma que eu enfatizo bastante é a questão do perfeccionismo, né? A questão de querer dar conta de tudo. Então, trabalhar, como prevenir? Trabalhar nesses aspectos, né? Não querer controlar tudo, ser perfeccionista, dar conta de tudo, né? Achar que tudo depende de você, aprender a delegar, né? Aprender a falar não, por exemplo, que a gente comentou antes. Então, algumas questões que a gente também tem que falar, não, calma aí, né? Pega mais leve com você mesma, digamos assim, né? E acho que uma outra questão também é você ter esse equilíbrio também, vida pessoal e vida profissional. Eu acho que isso ajuda bastante. Não ficar só no piloto automático, como eu falei, da vida profissional, mas ter um equilíbrio, ter válvulas de escape, ter pessoas que você consegue compartilhar as coisas, né? Ter lazer, cuidar da tua saúde física também, né? Atividade física, alimentação adequada. Então, você ter essas válvulas de escape ajudam muito, né? E acho que você pediu 3, eu posso dar mais uma que eu acho que já tem calma, mas a questão que vem sendo bastante trabalhada, estudada, a questão do otimismo, né? Encarar as coisas de uma forma mais otimista, né? Até gravei um vídeo no meu Instagram, que a gente falando de Olimpíada, né? Só fazendo um parênteses, a Rebeca, né? Quando ficou em 5º lugar, acho que foi anteontem, né? Todo mundo falando, nossa, a Rebeca perde medalha, a Rebeca perde medalha. Aí eu vi uma entrevista dela que eu achei fantástica. Eu falei, essa menina realmente vale ouro, né? Ela falou, gente, eu estou indo para o Brasil com 2 medalhas inéditas para o Brasil, uma de ouro e uma de prata. Eu não perdi nada, tenho 2, né? Então, assim, fantástico. Aí a pressão das pessoas querendo que ela ganhe uma medalha. 2 não estava bom, né? Parece que as pessoas querem mais. Então, isso também é uma lição de otimismo, né? De encarar as coisas. Como que você encara? Você perdeu uma medalha, você ganhou 2, né? Então, assim, é o otimismo, é encarar as coisas de uma forma mais leve e tirar o aprendizado, mesmo diante das adversidades, tirar o aprendizado daquelas situações. Eu acho que isso faz a gente ir mais para a diversão, faz a gente encarar as coisas de uma forma mais leve, e isso pode te ajudar efetivamente a prevenir também o burnout, né? Com certeza. Maravilha, para o pessoal que está aqui nos assistindo ao vivo, lembramos que dia 11 de agosto, quarta-feira que vem ao meio-dia, nós vamos ter um webinário com todas as nossas autoras reunidas e vai ser sensacional. Também será, possivelmente será no YouTube. Nós faremos essa divulgação nas nossas redes em breve. Para quem está nos assistindo no YouTube, se você está vendo isso depois do dia 11, vem aqui no nosso YouTube que essa gravação já está aqui também. Então, para a gente fechar esse nosso papo, Angélica, que mensagem você deixa para as pessoas? Eu acho que a mensagem que eu tinha acabado de falar, né? Tem como a gente fazer a nossa parte, né? Eu costumo falar, Luciano, que tudo a gente terceiriza no mundo de hoje, né? Menos uma coisa, que é a responsabilidade pela nossa própria vida. Isso não dá para gente terceirizar. Então, vamos fazer a nossa parte, né? Eu vejo muitas pessoas falando, porque a empresa, porque a esposa, porque o chefe. E você, o que você pode fazer, né, para prevenir, para lidar com todo esse estresse, com todas essas demandas, essas pressões? Então, a mensagem que eu gostaria é isso, da gente olhar para dentro da gente e ver como que eu posso me fortalecer
para lidar melhor com essas demandas aí externas, porque sempre vai ter, né? Não adianta, onde a gente for, em momento de vida que a gente vai estar, vamos ter pressões, mas a gente tem que sempre tentar se fortalecer, né? Maravilha. Gratidão, Angélica. Gratidão a você, a todo mundo que assistiu, as autoras também, a Sueli que está aí, que eu vi que está aí, super presente. E quarta-feira que vem tem mais, né? E leiam. Quarta-feira tem mais, exatamente. Então, pessoal, para quem não leu o nosso dossiê, por poucos dias os nossos artigos estão totalmente abertos, você só precisa fazer um cadastro grátis. Se você trabalha com desenvolvimento humano, coloca a mão no bolso um pouquinho, não custa nada. R$ 25,90 por mês você tem acesso a todas as nossas edições. Hoje temos mais de 1.500 artigos, 99 edições. Mês que vem nós vamos para 100 edições já publicadas. Então é uma riqueza muito grande para que você tenha cada vez mais informação para aumentar seu repertório, para ser uma pessoa melhor e profissional melhor também. Então, até nosso próximo encontro. Tchau, pessoal. Gratidão. Gratidão, Angélica. Obrigada, e até a próxima. Até mais. Revista Coaching Brasil. Informação na medida certa. Conteúdos exclusivos. Abordagens objetivas. Apoie este projeto. Seja Premium.